Bom dia a todos. Não esperava ver esta sala tão cheia, confesso. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor vice-reitor, prezado colega Dr. Delfim Leão, excelentíssima senhora diretora da imprensa da Universidade, prezada colega Dra. Carlota Simões, também permitam-me que saúde de uma forma muito particular o anterior diretor da imprensa da Universidade de Coimbra, Dr. Alexandre Dias Pereira, que acompanhou todo o trabalho de edição deste livro, uma palavra de merecido reconhecimento. E seja-me também permitido saudar a senhora vice-diretora da imprensa da Universidade, que é indiscutivelmente um elemento de continuidade desta empresa editorial académica e que merece, de todos os autores, e eu sou apenas um agradecimento especial. Também me permito saudar os elementos do júri desta 14ª edição do Prémio Joaquim de Carvalho, que agracia a minha obra e que eu, enfim, desconhecia até ao momento. E saudar também a presença muito especial do familiar da família Joaquim de Carvalho, que também muito me honra. Queria ainda destacar e agradecer a presença do meu colega, Dr. João Luís Fernandes, em representação do diretor da Faculdade de Letras, também em seu nome pessoal, mas aqui em representação do diretor da Faculdade de Letras, e é uma presença que me distingue e me honra e, portanto, merece também um agradecimento especial. E com ele agradecer a presença de tantos colegas, antigos mestres, amigos, alunos e funcionários que se dignaram a acompanhar-me nesta cerimónia. A todos saúde com imensa alegria, como devem calcular. Começo por dizer que me sinto muito honrada com a atribuição do Prémio Joaquim de Carvalho ao meu livro Resistência Patriótica e Revolução Liberal, 1808-1820. Apesar de ser autora da imprensa desde os tempos da sua refundação, como aqui foi lembrado pela Dra. Carlota Simões, em 1998, na direção ainda do professor Fernando Regateiro, ter muitos títulos publicados na imprensa, a verdade é que eu nunca pensei que iria poder receber um galardão, uma distinção tão prestigiosa como esta. Para dizer a verdade, eu nunca trabalhei para prémios e, no entanto, eles aí estão a assinalar a minha trajetória universitária e a assinalar, digamos assim, o alfa e o ômega de uma longa carreira universitária. A minha tese de doutoramento, defendida nos idos anos de 1995, publicada em 97, recebeu uma honrosa distinção nacional e, nesse ano em que foi publicada, também foi agraciada com uma menção honrosa em Madrid, num certame de História Ibero-Americana. E agora? E agora que vejo chegar ao fim a minha trajetória universitária, é com um júbilo redobrado que recebo este agraciamento. Realmente, o alfa e o ômega de uma trajetória que aconteceu, porque naturalmente a investigação teve sempre um papel muito importante na minha carreira universitária. Este prémio vem, de facto, enobrecer um percurso pautado pelo apego à investigação, pelo gozo da liberdade e pelo brilho latejante
do sempre muito necessário pensamento crítico. Nunca. Aqui aprendi a cultivá-lo e daqui levo sempre essa lição. Não sendo já professora da Faculdade de Letras no ativo, porque me aposentei em outubro deste ano, continuarei como historiadora a trabalhar e a publicar, sem nunca esquecer a escola em que me formei. Foi nela que, sem nunca ter sido aluna do professor Joaquim de Carvalho, não o poderia ser por questões de idade, me tornei frequentadora habitual da sua riquíssima biblioteca, atualmente integrada no espólio da FLUC, e leitora atenta dos seus estudos de história, da cultura e do pensamento filosófico português. Situando-me eu própria no campo da história intelectual e da cultura e das ideias, confesso que Joaquim de Carvalho, pela profundidade e originalidade da sua obra, exerceu, desde cedo, sobre mim, um fascínio muito especial. Sempre dialoguei, no plano historiográfico, com Joaquim de Carvalho. E ousei mesmo seguir-lhe os passos, revisitando alguns dos seus temas fundamentais, como o iluminismo em Portugal, e autores desse movimento intelectual, como Verney e Ribeiro Sanches. Autores e tema que invadiram também o meu campo reflexivo e em cuja investigação pude avançar graças aos trabalhos pioneiros do grande mestre e do professor Silva Dias, de quem fui aluna e que continuou com grande fulgor a linha de História das Ideias e da Cultura, iniciada na Universidade de Coimbra por Joaquim de Carvalho. Sinto-me, pois, com a devida vénia e com a devida parcimónia, uma modesta herdeira desta ilustre escola. Mas convém dizê-lo, à medida que me fui autonomizando da lição dos mestres e criando um laço autoral forte com a minha própria investigação, mais cresceu a admiração e o respeito pelo legado intelectual, pelo exemplo cívico, pela tolerância dos mestres que inspiraram o meu percurso de historiadora. Da imprensa da universidade, dirigida com enorme brilho e competência por Joaquim de Carvalho, entre 1921 e 1934, ano em que foi brutalmente silenciada, recebo, nesta ocasião, com subida honra, o prémio que distingue um dos meus mais recentes livros. Na abertura a esta obra, Resistência Patriótica e Revolução Liberal, em forma de agradecimento, recordo que o livro foi em Portugal de forma muito persistente depois da Revolução Francesa e após a aprovação da Constituição de Cádiz, Constituição Liberal de Cádiz de 1812. Em síntese, as diretrizes que enunciei permitiram-me conduzir uma pesquisa independente e distinta das anteriores monografias, todas elas importantes, sobre o primeiro liberalismo português. Confesso que o resultado alcançado apenas almejava ser um pequeno contributo no quadro da evocação histórica do bicentenário da Revolução de 1820 e da evocação histórica, por consequência, do constitucionalismo português. Mas agora concluo que, tendo cumprido esse objetivo, o livro me trouxe algo mais. Trouxe-me o reconhecimento da alma mater, expresso no honroso prémio Joaquim de Carvalho, que acabo de receber das mãos do magnífico reitor,
Distinção que muito agradeço e que não esquecerei. Muito obrigada. Muito obrigada. Vai usar da palavra o magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor Dr. Amílcar Falcão. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de começar por cumprimentar precisamente a galardoada, a professora doutora Ana Cristina Araújo, cumprimentar também o Sr. Vice-Reitor, a Sra. Diretora da Imprensa da Universidade de Coimbra, curiosamente estão aqui três, não é? Enfim, dois antigos diretores e uma atual diretora, e cumprimentá-los também, e agradecer o trabalho que foi feito, e cumprimentar, enfim, os familiares do professor Joaquim Carvalho, e todos os que estão aqui presentes, não nomeando ninguém especial, mas também não excluindo, obviamente, absolutamente ninguém. Ouvi com atenção as palavras que foram preferidas por quem já falou. Este é um prémio que enfim, vou habituando todos os anos a estar aqui presente nesta cerimónia. Foram ditas palavras muito importantes aqui hoje já, na minha opinião. Como sabem, eu não sou um homem das humanidades, portanto, sou das ciências, portanto, a minha capacidade de encaixe e a minha capacidade de desencaixe não é exatamente idêntica à da maioria das pessoas nesta sala. Tentarei não dizer nada que seja fora do contexto, mas houve aqui duas ou três coisas, repito, que eu acho que são bastante importantes de assinalar. A primeira, desde logo, é uma constatação de que este prémio, como foi dito pela professora Carlota Simões, é um prémio em que todos concorrem e ninguém concorre. Portanto, não se trata de uma pessoa que se candidata para receber um prémio e nem sabe, não tem ideia nenhuma de que poderá vir a receber o prémio. E, portanto, eu devo dizer, eu penso, não estou enganado, se é que ano passado a pessoa que ganhou o prémio nem sequer tinha nada a ver com a Universidade de Coimbra, portanto é um prémio que não é, enfim, não tem nada de endogamia, é um prémio absolutamente, digamos, eclético nesse sentido. Portanto, temos pessoas de outras universidades, pessoas que não são de universidade nenhuma e que, publicando na imprensa da Universidade de Coimbra, estão sempre, ou podem sempre vir a usufruir desse prémio. Aliás, a endogamia em si mesmo tem vários defeitos, como todos sabemos, mas não tem só defeitos. Ainda recentemente, esta semana passada, um alto responsável pela coordenação na atualização do RGES, teve o desplante, na minha ótica, insustentável de dar a Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de Direito como um exemplo de endogamia. Não disse o resto, é que é a melhor Faculdade de Direito do país e uma das 125 melhores do mundo. Porque a endogamia não é necessariamente uma coisa negativa, é negativa quando ela reflete um compadrio, digamos, um amiguismo que leva a que as pessoas sejam todas umas amigas das outras, primas das outras. Não. As pessoas são tudo isso, mas são pessoas de muita qualidade, têm uma evidência, não vejo porque é que as pessoas não podem formar-se numa universidade e manter-se nessa universidade e que é que isso reduz o valor da universidade, ou das pessoas, ou do grupo, ou da faculdade, ou de todo o coletivo. Isto para dizer que, enfim, somos aqui abertos à diferença, somos uma universidade profundamente internacional, mas isso não significa que a endogamia seja necessariamente uma coisa negativa. Não é a coisa que eu mais aprecio, objetivamente, mas muitas vezes os resultados e os dados apontam em sentido contrário e temos que estar abertos à ideia de existir qualquer tipo de aproximação que seja diferente daquela que nós às vezes temos na cabeça como sendo a perfeita. Neste caso foi feita também outro apontamento que eu penso bastante relevante,
que diz respeito à classificação da Unesco Património da Humanidade da Universidade de Coimbra Alta Civil, em que a sua diretora da imprensa se referiu justamente a esta obra como uma obra que espelha no seu conteúdo esse contributo da Universidade de Coimbra para uma componente intangível daquilo que foi a classificação da Unesco, que realmente tem uma componente tangível, edificada, e uma intangível, que esta obra, na verdade, em boa hora aparece, porque estamos a comemorar 10 anos da celebração, da classificação da Unesco, e embora durante todo o ano tenhamos tido muitas atividades relacionadas com a celebração dos 10 anos da classificação, esta que não estava programada, nem era expectável, na verdade calha como uma cereja no topo do bolo, uma vez estamos a acabar o ano, e é também uma obra que, enfim, que nos dá mais uma prova material, do imaterial, que é a componente também que seria de classificação, ou de, enfim, de motivo para a classificação da Unesco em relação à Universidade de Coimbra. Bom, e depois dizer também que, em relação à sua autora, não tivemos, enfim, muitos contactos ao longo dos anos, somos de áreas diferentes, mas nos contactos que tivemos, pude apreciar a sua, enfim, honestidade intelectual, a sua elevada capacidade de análise e o seu amor à universidade, que eu estou certo se mantém, como a universidade também mantém esse amor a todos aqueles que estão entre nós e que fizeram parte e fazem parte da nossa comunidade académica. Eu creio que quando as pessoas acabam uma carreira na universidade, devem sentir que a universidade continua dentro delas e elas continuam dentro da universidade. Não temos, eu pelo menos não tenho com relação a nenhuma pessoa que tenha, entretanto, terminado a carreira por questões de idade, eventualmente, ou por representação, também é de idade, enfim, uma opção. São sempre o CI e serão o CI toda a vida, porque eu acho que isto é algo que, ao longo da nossa vivência, nós vamos entranhando e é a nossa segunda família, a Universidade de Coimbra, e creio que todos temos orgulho da universidade a que pertencemos e todos pertencemos a esta universidade. Portanto, também queria deixar essa palavra do orgulho que sinto em ver hoje a professora Ana Cristina Araújo a receber este prémio. É totalmente merecido e ficamos todos muito gratos à obra que fez e continuará a fazer, porque o facto de já não estar no ativo não passou ao passivo, continua ativo de outra forma e, portanto, continuaremos à espera que publique mais e que, eventualmente, ainda possa não ser este exatamente o último prémio que ganhe com a sua atividade científica de publicação e o gosto que tem pela investigação, que é absolutamente fundamental para uma universidade como a nossa, que se quer que seja uma universidade de investigação, que será aquilo que irá decidir as universidades no futuro. E que nós... Foi possível graças a uma licença sabática que me foi concedida para o segundo semestre de 2019-2020. Mal sabia eu que esse tempo de recolhimento absolutamente dedicado à escrita, a que me tinha autoproposto, iria coincidir com a terrível experiência de isolamento social imposta pela pandemia Covid-19. De certo modo, este livro e muitos outros trabalhos que produzi no ano de 2021, em quase total isolamento, ajudaram a esquecer o degelo emocional causado pela pandemia, que nos confrontou diariamente com insidiosas e inquietantes contagens de milhares de perdas de vidas humanas. Vivemos, durante a pandemia, um tempo em que o estado de exceção se tornou regra. Na condição de sujeitos amedrontados, ganhamos plena consciência de que só um ser poderoso como o homem tem capacidade de não ser poderoso, como afirmou o filósofo Giorgio Agamben. Nessa altura, percebi também que as tarefas de organização da pesquisa e a escrita da história tornavam as significações do passado
mais próximas do presente. Seja-me assim permitido esboçar em brevíssimas palavras o filão de ideias subjacente a este livro. Procurei compreender articuladamente o período seminal da história contemporânea portuguesa, de instauração do constitucionalismo moderno e da Revolução de 1820, com o período antecedente das campanhas napoleónicas em Portugal, de 1807 a 1811. Mostrei que na conjuntura revolucionária eram ainda muito vivas as feridas e as perdas deixadas por aquela que foi a última guerra internacional em solo pátrio. Ao retomar um filão de investigação em que já tinha trabalhado anos antes, percebi que não era possível dissociar a temporalidade revolucionária de 1820 do patriotismo das elites e da resistência popular anteriores. Estava, afinal, a tratar das mesmas gerações de homens e mulheres que haviam vivido a guerra e que acalentavam a esperança de tempos melhores. Na verdade, as invasões francesas não trouxeram apenas miséria e devastação. Preanunciaram a desintegração territorial do Império, com a elevação do Rio de Janeiro, a sede da corte, a partir de 1808, e com a ascensão do Brasil à categoria de reino em 1816, antes mesmo da independência. A partir desse momento, o estado de exceção tornou-se norma. Não no sentido biopolítico de que nos fala Agamben, mas numa dimensão eminentemente política, tendo em conta a paralisia das instituições e a revolta que surdamente foi crescendo nos interstícios de uma aparente normalidade. A este respeito, vale a pena referir que procurei inscrever na matriz da memória histórica da resistência patriótica a tomada de posição da Universidade de Coimbra. A tomada de posição contra o invasor francês, com o objetivo de pôr em evidência a posição do reitor, D. Francisco de Lemos, que vai mansamente a Baiona, integrado numa ilustre deputação de notáveis do reino, cumprimentar Napoleão, em contraponto com a agitação que se vivia na academia, com a rebeldia da academia, diria mesmo, que organiza batalhões armados para combater o inimigo estrangeiro e que lança o primeiro jornal de Coimbra, a Minerva Lusitana, para alimentar a chama da resistência patriótica e da luta contra o inimigo estrangeiro. Como veem, o historiador não pode matar as contradições da própria história. Mais ainda, está mesmo obrigado a denunciar os gestos que os discursos e os atos posteriores dos protagonistas históricos pretenderam contrariar ou ocultar. Demonstrei esta premissa quando analisei também o papel que José Bonifácio de Andrada e Silva, na altura lenta da Universidade de Coimbra, papel que ele desempenhou como sargento-mor do batalhão académico, formado por professores e estudantes para defender a pátria em perigo. Poucos anos antes de ser alteado à dignidade de pai fundador do Brasil independente, Bonifácio de Andrada pegou em armas em defesa da pátria lusa, preparou munições e coordenou operações militares de resistência. Para além destes casos paradigmáticos, destaquei deliberadamente a ação das mulheres,
colocadas em polos opostos nos dois lados das trincheiras da guerra. Elas que são quase sempre as grandes ausentes do discurso histórico. Procedi à reconstituição de fuzilamentos, de perseguições em massa, de prisões em massa, com base em estudos de caso, estudei também o papel dos espiões, também chamados línguas, porque, para serem espiões, tinham que dominar bem os idiomas das partes beligerantes, o francês, o inglês e o português. O mosaico de temas que se entrecruzam na narrativa que ofereço ao leitor alarga-se, por fim, à história conceptual, aplicada à hermenêutica das formas discursivas, em si mesmas contraditórias, da retórica política. É admirável perceber que, ou melhor, é admirável perceber como, em confronto e em conflito, as modernas linguagens políticas, ontem como hoje, utilizam as mesmas palavras para exprimirem ideias diferentes. A transversalidade intrínseca ao campo político exigiu, neste caso, um estudo comparado dos conceitos que mudam de sentido em função da força elocutiva e da intencionalidade de quem produz o discurso. Nos inícios do século XIX, a utilização recorrente dos termos povo, o povo, a liberdade, a pátria, a utilização destes termos tem um sentido diverso consoante quem utiliza estas palavras. Elas tanto servem para exaltar ideais liberais, como servem para exaltar ideais conservadores. Ao enverdar pelo campo da semântica histórica, tive naturalmente em conta o caráter transnacional dos discursos e práticas políticas que ecoaram em Portugal de forma muito persistente depois da Revolução Francesa e após a aprovação da Constituição de Cádiz, Constituição Liberal de Cádiz, de 1812. Em síntese, as diretrizes que enunciei permitiram-me conduzir uma pesquisa independente e distinta das anteriores monografias, todas elas importantes, sobre o primeiro liberalismo português. Confesso que o resultado alcançado apenas almejava ser um pequeno contributo no quadro da evocação histórica do bicentenário da Revolução de 1820 e da evocação histórica, por consequência, do constitucionalismo português. Mas agora concluo que, tendo cumprido esse objetivo, o livro me trouxe algo mais. Trouxe-me o reconhecimento da alma mater, expresso no honroso prémio Joaquim de Carvalho, que acabo de receber das mãos do magnífico reitor, distinção que muito agradeço e que não esquecerei. Muito obrigada.